Olá, olá, tudo bem com vocês? Bom, então nossa prova bimestral aí de Ciência dos Materiais já aconteceu, não é? No momento que eu gravo esse vídeo, eu estou em meio às apresentações das bancas de TCC, que vão acontecer durante essa semana agora, aí do dia 29 até o fim da semana, até dia 3. Então, mais para o fim da semana eu vou ter as provas e os exercícios corrigidos, não é? E as notas lançadas no sistema. Então eu vou colocar essa aula, não é, de hoje, terça-feira, dia 30, com a resolução da prova. Então eu vou comentar a resolução dos exercícios como eu fiz com a prova bimestral. E também vou deixar no tópico da aula de hoje, não é, já indicado o que tem que se estudar para a prova final. A prova final ela vai ser composta de 10 questões, valendo um ponto cada questão, e vai tratar os tópicos que vão envolver desde o primeiro bimestre e do segundo bimestre, ok? Com relação a datas, a princípio eu estou imaginando que vamos seguir o calendário, não é? Que não vai haver mudanças. E só um aviso, para aqueles alunos que perderam a prova bimestral, vocês podem solicitar a segunda chamada, que vai acontecer na próxima sexta-feira agora, de modo virtual. Então procurem a coordenação e façam a solicitação, que daí vocês poderão fazer, vão estar na relação dos alunos que poderão fazer a prova de segunda chamada, beleza? Bem, então, nossa prova, como vocês viram lá, ela estava composta de 5 questões. Eu, a princípio, tinha falado para vocês que seriam 6 questões, um ponto cada questão, mas acabei alterando um pouquinho isso, sendo que a última questão passou a valer 2 pontos, certo? Então, a primeira questão era essa daqui, da parte de propriedades mecânicas. Ela diz a seguinte coisa: uma barra de perfil circular é tracionada em regime elástico, sabendo que seu diâmetro e comprimento originais valem 10 milímetros e 180 milímetros, respectivamente, e que uma força de 37.500 newton é aplicada na barra, determine, item a tensão aplicada, o valor de sigma, sobre a barra, a deformação, no caso do epsilon, né? Deformação sofrida se a barra for feita de alumínio e cobre, e C, quais serão a deformação e D, a variação no diâmetro da barra. E aqui tem os dados: o módulo de elasticidade do alumínio é de 69 gigapascal, o módulo de elasticidade do cobre é de 110 gigapascal, e os coeficientes de Poisson do alumínio 0,33 e do cobre 0,34, ok? Muito bem, então, o que acontece? A tensão na barra, como é que ela é determinada? Tensão sigma é a razão entre a força pela área inicial. A área inicial, por sua vez, é uma área circular, que está representada aqui. Então, qual que é a área do círculo? πr ao quadrado, ou πd ao quadrado sobre 4. Nesse caso, eu trabalhei aqui com um raio. Então, a força é 37.500 π vezes o raio. O diâmetro vale 10 milímetros. Metade disso, que é o raio, vale 5 milímetros. Então, aqui você coloca 5 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Então, fazendo essas contas, você vai encontrar um valor aqui de 477,46 megapascal, ou vezes 10 na sexta pascal. Então, essa é o sigma que vai ser aplicado. Então, como ele está no regime elástico, como está fornecido aqui no enunciado, o que acontece? Você retirando essa carga, essa tensão, a barra volta, certo? E por estar no regime elástico, você pode aplicar, então, a lei de Hooke. A lei de Hooke diz lá que o sigma é igual ao epsilon, o epsilon vezes o módulo de elasticidade, certo? Como eu quero saber qual é a deformação da barra, que é o epsilon, eu vou só isolar ele nessa relação, e fica dessa forma aqui: sigma sobre E. Sigma, 477,46 megapascal, e E vai depender do material. Nesse item, está pedindo para trabalhar com 2 materiais, alumínio e cobre. No caso do alumínio, está aqui o resultado: 6,92 vezes 10 a menos 3. E do cobre, 4,34 vezes 10 a menos 3, certo? Então, observe que a deformação no cobre
é menor, certo? Pelo seu modo de elasticidade ser maior, certo? Então você tem aqui os dois valores. Não tem unidades, não é? Porque como isso aqui, nesse caso aqui vai estar Pascal sobre Pascal, cancela. Se você pegasse a outra forma de calcular esse cara aqui, que é a variação do comprimento pelo comprimento inicial, que seria uma outra maneira, você teria milímetro sobre milímetro ou metro sobre metro. Tanto faz, também seria dimensional. E no caso aqui a gente não tem essa variação no comprimento. Você só tem apenas o quê? Você só tem apenas o diâmetro inicial e o comprimento inicial, certo? Aí o próximo item, o item C e D, ele quer saber quais são a deformação, o epsilon, e a variação no diâmetro da barra. Então, essa deformação que ele está falando aqui não é a deformação ao longo do comprimento da barra, é a deformação ao longo do diâmetro, não é? Quanto que o diâmetro vai deformar, é o epsilon em relação ao diâmetro. E a variação no diâmetro é o ΔD. Esse sim é dado em milímetros, ok? Bom, e aqui que entram então esses caras aqui, essa informação do coeficiente Poisson. Por quê? A gente viu que quando você tem uma barra num dos exemplos e ela é tracionada num dos eixos, ela vai ser comprimida no eixo perpendicular. Então aqui eu vou fazer que nem aquele exemplo. Eu vou considerar que o diâmetro está ao longo do eixo X, certo? Desta forma, e o comprimento está no eixo Z. Então, dessa forma, eu pego aqui a definição do coeficiente de Poisson, que é essa daqui. Ni é igual a menos a deformação em X pela deformação em Z. Ok? Como eu quero saber qual vai ser a deformação em X, para os dois casos, cobre e alumínio, eu vou trocar esse cara que eu sei, para o cobre e para o alumínio, de posição com esse cara aqui. Não, perdão. Esse cara aqui eu sei qual é a deformação e eu sei qual é o valor desse cara aqui. Então, se eu fizer um produto deste cara aqui por este cara aqui, eu vou encontrar a deformação ao longo do diâmetro, certo? Do eixo X. Então, no caso do alumínio, o produto da deformação lá, não é? Que está aqui, 6,92 mais ou menos 3, vezes o coeficiente de Poisson do alumínio, que é 0,33, eu vou ter que a deformação ao longo do eixo X vai ser menos 2,28 10 a menos 3, certo? Por que menos? O menos porque você está com uma deformação negativa, significa que quando o comprimento da barra está aumentando, o diâmetro está diminuindo, então a deformação no sentido do diâmetro é diminuir também. No caso do cobre, esse valor é de 1,47 vezes 10 a menos 30 e menos 3. Então, observem aqui que a deformação no alumínio, no diâmetro, também é maior que a deformação do cobre, não é? Isso dado as características dos materiais. E aqui aquela relação, olha só, a deformação é igual que a razão entre a variação no comprimento pelo comprimento inicial, aqui no caso representados pelo diâmetro. Como eu quero saber qual é a variação nos diâmetros, é a mesma coisa. Eu vou multiplicar a deformação que eu tenho para cada material, cobre e alumínio, vezes o diâmetro inicial. E aqui eu vou usar o diâmetro em milímetros mesmo. Então, fazendo esse produto, eu sei que a deformação no diâmetro para o alumínio vai ser de menos 22,8 vezes 10 a menos 3 milímetros. E no cobre vai ser de menos 14,7 vezes 10 a menos 3 milímetros, ok? Então, observem que todo o exercício, que toda a sequência aqui, ela está de acordo com as informações fornecidas. O alumínio, em suma, vai deformar mais que o cobre, certo? Então, esse aí era o exercício número 1. O exercício número 2, ele apresentava para vocês aqui um número de ciclos até a falha contra a amplitude de tensão, certo? Para o latão. E aí ele perdia duas coisas para vocês no enunciado. Um era para você determinar a resistência à fadiga em 1 vezes 10 nas 5 ciclos.
e o número de ciclos para 200 megapascal. Então, observem que, à medida que a tensão cai, o número de ciclos aumenta. Então, imagine um ensaio cíclico, em que a peça é torcida ou dobrada, e aí você tem quantas vezes repete. Então, aqui você tem 10 na quinta, aqui 10 na sexta, 10 na 7, 10 na 8 e 10 na 9, ok? Então, primeiro, aqui basicamente é o que? Ler informação no gráfico. Então, é procurar esse valor aqui, 1 vezes 10 na 5, aqui é uma outra maneira de você representar 1 vezes 10 na 5 ciclos, para a curva. Então, observe que esse valor está mais aqui no extremo do gráfico, certo? Então, o que acontece? Esse valor vai estar associado com valores superiores a esse ponto aqui. Então, um pouquinho acima de 300. Você pode dizer que, para esse número de ciclos aqui, 1 vezes 10 na 5 ciclos, ou 100.000 repetições de dobramento, por exemplo, você aguenta uma carga de 305 megapascal, certo? Ou seja, só procurar a correspondência. E no outro caso, é o contrário. Você tem o valor aqui de 200 megapascal, você projeta no gráfico, aqui, e aí você vai cair numa região que está aqui. Então você pode dizer, por exemplo, que para 200 megapascal você consegue ir até 1.01 10 na sexta ciclos, ou seja, você passa de 100.000 para pouco mais de 1 milhão de ciclos, ok? Isso diminuindo a amplitude de tensão, certo? Então esse exercício aqui era só para fazer a leitura direta das informações no gráfico, certo? Basicamente isso. Exercício número 3. Aqui a gente já vai para propriedades elétricas dos materiais. Então você tem lá, ó, considere um fio de cobre de 100 metros de comprimento. Esse fio deve apresentar uma queda de voltagem de menos de 1,5 volts ao longo de todo o comprimento, quando uma corrente de 2,5 amperes passar através dele. Considere a condutividade do cobre como 6 vezes 10 na 7 ou 1 metro na menos 1. Determine o diâmetro mínimo do fio, ou seja, para essas características que você quer aplicar ao condutor de cobre, qual deve ser o diâmetro mínimo? Pois bem, aí você tem que trabalhar, como nos exercícios, partindo dessa equação aqui, que a resistência é igual a resistividade, ρ, que multiplica L sobre A, comprimento pela área de seção transversal. A gente sabe que esse R pode ser escrito como o potencial pela corrente, certo? Então, se eu substituir esse cara nesta equação, eu vou passar a ter essa equação aqui. V sobre I igual a ρ sobre L, ρ, que multiplica L sobre A, certo? Esta área é a área circular. Qual que é a área circular? Πd ao quadrado sobre 4, certo? Então, o que acontece aqui? Eu substituí a área, não é, por essa relação que envolve o diâmetro, e assim fiz aparecer o diâmetro. Então, eu já tenho uma expressão aqui que faz aparecer o diâmetro para eu calcular em termos das características que eu tenho. O que eu vou ter que fazer agora é isolar esse D, não é, para que ele fique em evidência. Então, se você fizer isso reordenando os termos, a expressão final vai ser essa daqui. D igual a raiz quadrada de 4 vezes ρ, L, I sobre π vezes V. Então, ρ é a resistitividade. Então, não confunda com a condutividade. O que eu tenho aqui é a condutividade. Para determinar a resistitividade aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o inverso aqui. Se eu fizer 1 sobre isso daqui, eu vou ter o valor da resistitividade que entra aqui, certo? Então, substituindo 4 vezes ρ vezes L, que é 100 metros, vezes I, que é 2,5 amperes, V, 1,5 volts, vocês vão encontrar que o diâmetro desse fio vai ser de aproximadamente 2 milímetros, não é? O mínimo, o diâmetro mínimo vai ser de 1,877 milímetros, ou 2 milímetros, não é? Basicamente, o que vai acontecer aqui, certo? Então, nesse caso aqui, o básico mesmo é relacionar essas equações das propriedades macroscópicas de condutividade e resistividade, e aí tem uma equação que vai determinar o diâmetro que
você vai ter que ter do fio em termos dessas propriedades. Questão número 4. Essa questão é uma questão tanto quanto mais livre. Por quê? Porque ela envolve a parte de propriedades magnéticas e deixa para a escolha de vocês os materiais. Então, olha só, você tem aqui essa tabela que tem os valores das suscetibilidades magnéticas, não é? A temperatura ambiente, para dois tipos de materiais, ou duas classes, os paramagnéticos e os diamagnéticos. Então, lembrem que os diamagnéticos, eles, quando são submetidos a um campo H externo, um campo de indução, o campo B gerado por eles vai ser contrário ao campo H, vetorialmente falando, porque eles tendem a não magnetizar, diferente dos paramagnéticos, que vão ficar magnetizados enquanto o campo H externo estiver aplicado, certo? Então, o que você tem aqui? Com base na tabela abaixo, determine o valor de B para dois materiais da sua escolha, ou seja, você vai ter que escolher aqui, não é? Um paramagnético e um diamagnético, que devem ser colocados no interior de uma bobina de 100 espiras, que é atravessada por uma corrente de 1,5 amperes. E a bobina tem 10 centímetros de comprimento. Então, primeiro, para calcular o valor de B, que é a resposta que o material vai oferecer, você pode usar essa equação aqui. B é igual a μ, que vai estar associado ao material, vezes H. Eu não tenho μ e não tenho nem H, então eu tenho que trabalhar para conseguir encontrar esses caras aqui. H é mais fácil, por quê? Porque são as propriedades da bobina, né? São as, digamos, configurações da bobina. A bobina, ou o campo H, que depende da bobina, é igual ao número de voltas que ela tem, vezes a corrente, dividido pelo comprimento. Então, vai ser 100 vezes 1,5, divididos por 10 centímetros, no caso 0,1. E aí você vai achar que o campo H, que essa bobina gera, é de 1.500 ampere-metro. Okay? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, eu vou ter que usar uma relação. Por quê? Você vai ter que procurar lá duas relações. A primeira é que você vai trocar esse μ por quem? Por μ0 vezes o μ relativo do material. E o μ relativo do material, ele pode ser dado em termos da suscetibilidade magnética, que são essas informações da tabela, através dessa equação aqui. Então, você tem esse μ aqui do material, ele pode ser substituído por μ0, que é o μ do vácuo, vezes a suscetibilidade, que são esses valores que estão aqui, mais 1 vezes H. Para exemplificar isso aqui, eu escolhi o cobre e o alumínio, certo? Primeiro, pegando o valor da suscetibilidade do cobre. O cobre está onde? O cobre está aqui, ó. O cobre é um material diamagnético. Então, você pega esse valor aqui, menos, é importante que esse menos venha junto, menos 0,96 vezes 10 a menos 5 e coloca aqui, em xm. Pegou esse valor, colocou aqui, soma mais 1 e multiplica por esse cara aqui, que é 1,257 vezes 10 a menos 6 Henry por metro. Okay? Fazendo essa conta, então, e multiplicando por H, que é 1.500, o campo B, que você vai encontrar aqui para o cobre, não é que vai ser a resposta do cobre, vai ser de 1,855 militesla. Ok? E fazendo a mesma coisa para esse outro material aqui que eu peguei, que é o alumínio, que é 2,07 vezes 10 a menos 5, vocês vão encontrar o mesmo valor. O que isso significa? Significa que os campos B produzidos nesses materiais, eles são tão pequenos, mas tão pequenos, que praticamente apresentam o mesmo valor. Outro resultado que você pode tirar daqui é que o efeito do diamagnetismo ele é praticamente imperceptível. Então, se você tivesse condições ideais para um material diamagnético, quando você tenta aplicar um campo magnético externo sobre ele, esse material seria automaticamente expulso da região onde está esse campo H, né? Como se fosse lançado para fora. Por que isso não acontece aqui? Porque o valor do B é tão pequeno que a resposta em termos de força para lançar esse material aqui à base de cobre é muito pequena. Então você não conseguiria sobrepor, por exemplo, a força-peso que mantém essa barra de cobre, digamos assim, no interior. Perdão, no interior da bobina, certo? Dessa forma, os valores, sim, não tem problema eles darem
ficarem iguais desde que a justificativa de cálculos esteja correta, certo? Então aqui vocês podem ver. Caso, se vocês fizessem a conta com mais casas de precisão aqui depois da vírgula, tipo 4, 5 casas, aí vocês talvez começariam a ver alguma diferença nos valores. Mas esse aí era o processo de resolução da questão número 4, ok? Questão número 5, que é a última questão da prova, valendo 2 pontos. Então, ela diz a seguinte coisa: o índice de refração, né, que é o desvio da luz desse material aqui, o PMMA, que é o acrílico, é de 1,49. E o coeficiente de absorção é dado como 0,015 milímetro na menos 1 ou por milímetro. Considere um feixe de luz monocromático, ou seja, apenas uma única cor, uma única frequência, incidindo em uma placa de acrílico com uma espessura de 2,5 milímetros. E aí ele pede para determinar no item A a velocidade da luz no interior desse material, considerando que no vácuo ela vale C, e B, considerando que a intensidade refletida não deve ser maior que 0,25, qual deve ser a intensidade transmitida e a intensidade absorvida? Tudo bem, então vamos por partes. Primeiro, a gente sabe que o índice de refração ele é definido dessa forma aqui. É a razão entre a velocidade da luz no vácuo, C, dividido pela velocidade da luz no meio transparente. Como eu sei o valor de N e sei o valor de C, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, eu troco esse N de lugar com esse V. E aí minha expressão, a minha equação aqui, V é igual a C sobre N. Fazendo isso daqui, 3 vezes 10 na 8 dividido por 1,49, eu sei que a velocidade da luz, observem que a ordem de grandeza ela permanece no 10 na 8, mas ela cai de 3 para 2,013. Ou seja, ela tem essa diferença aqui. Como ela diminui, o que vai acontecer? Você vai ter esse valor N um pouco maior que a unidade, que é como está representado aqui, certo? Então, nesse item A era basicamente isso, né? É só você fazer essa relação aqui e você calcular qual é a velocidade da luz no meio, beleza? No item B, ele quer saber quais são as intensidades transmitidas, o que vai sair do material, e o quanto que vai ficar absorvido no material. E aí nós temos duas expressões para isso. A expressão geral está aqui, ó, que é a intensidade zero, que pode ser 1 ou 100%, e zero é igual à intensidade transmitida, absorvida e refletida. A soma dessas três componentes tem que ser igual a 1 ou a 100%. Então, para calcular a intensidade transmitida, a gente tem essa expressão aqui que leva em consideração o quê? O coeficiente de absorção e a espessura do material. A espessura é 2,5 milímetros e o B é de 0,15 milímetro na menos 1. O I0 eu vou considerar igual a 1, igual a unidade. Então, a parte transmitida vai ser 1 vezes exponencial de menos 0,015 vezes 2,5 milímetros. Podia passar isso aqui para metro, isso aqui também passaria para metro, daria a mesma resposta. Mas eu vou trabalhar aqui em milímetros. Então, considerando isso, eu sei que a intensidade ela transmitida é de 0,963. Isso faz sentido porque o coeficiente de absorção é pequeno. Se o coeficiente de absorção fosse grande, a intensidade transmitida teria que ser bem pequena. Se você pegar qualquer peça de acrílico transparente, você vê que ela é quase como um vidro. Você consegue ver praticamente tudo através dela, porque ela é transparente. Já a intensidade refletida, ela está associada através dessa equação aqui com o índice de refração do meio. Não é? Então, aqui você tem NS, que é o N do sólido, como eu estou considerando ela no ar, esse NS é 1,49. E do ar acaba sendo 1, tudo isso ao quadrado, ok? Então, substituindo aqui, você vai ter 1,49 menos 1, divididos por 1,49 mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. E aí você tem esse valor aqui. Aí você pode até pensar, mas tá, eu tenho esse valor aqui e esse 0,25.
Observe aqui, ó, considerando que a intensidade refletida não deva ser maior que 0,25. Então, o valor de reflexão tem que ser no máximo 0,25. Como eu usei a característica do índice de refração, eu encontrei o quê? Uma intensidade refletida de 0,03, que está de acordo com a informação fornecida, que ela tem que ser menor que 0,25. Nesse caso, está bem menor aqui no caso. Então, agora, se eu pegar esses valores aqui, esse IR de 0,03 e esse IT de 0,9963, eu vou encontrar substituindo esses valores aqui, então vai ficar 1, e aqui vai ter 0,963 e aqui 0,03. Substituindo esses valores e isolando essa intensidade absorvida, ela vai absorver aqui, ó, cerca de 0,007. Okay? Se eu multiplicar tudo por 100 para ter termos de porcentagem, eu sei então que 96,3% da luz é transmitida, 0,7% é absorvido, certo? E 3% é refletido, certo? Então a maior parte é transmitido, em seguida a reflexão e por último a absorção, ok? Lembrando que essas são as características dos materiais. Um material mais escuro, por exemplo, um vidro pardo de garrafa de cerveja, por exemplo, ele teria o quê? Uma baixa transmissão, transmite pouco, ele teria uma alta absorção, absorveria bastante, e uma reflexão pequena também, beleza? Bom, pessoal, então essa aí foi a resolução dos itens da prova. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, vocês podem mandar lá pelos e-mails, né? Tem agora aquele outro e-mail institucional que eu coloquei para vocês lá na descrição, para que vocês pudessem usar no dia da prova. Então também mandem e-mails por lá ou no chat diretamente, beleza? Isso aí, pessoal. Obrigado e era isso aí.